Olá, alunos! Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de sensoriamento remoto e hoje o tema é Fundamentos de Interpretação de Imagens. Bom, o que são os fundamentos de interpretação de imagens? Sempre que a gente pega uma imagem, uma foto aérea, uma imagem de satélite para interpretar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente está tendo uma visão vertical de todos os objetos na superfície. Tá? Uma linguagem que vocês têm que se familiarizar é que esses objetos, ou os fenômenos que a gente observa na superfície, recebem o nome de alvos. Tá? Então, a partir desse momento, eu vou sempre me referir a alvos. Um rio é um alvo, o solo exposto é um alvo, uma árvore é um alvo, uma casa é um alvo. Então, cada objeto identificável na superfície terrestre é um alvo. Essas imagens elas podem ser interpretadas usando alguns elementos básicos para análise e interpretação de imagens. Esses elementos básicos são utilizados para interpretar qualquer tipo de imagem, né, de fotografia aérea. E até para outras situações, como por exemplo um raio-x de uma perna humana, se usa esses mesmos critérios, né, para realizar a interpretação. Bom, os principais elementos que a gente vai utilizar para a interpretação de imagens são a tonalidade ou a cor, a textura, o tamanho, a forma, a sombra, o padrão, a localização ou a associação e o tempo. Tá? Então, esses elementos a gente vai ver em detalhe agora. Eu vou explicar para vocês qual é a informação que cada um traz. É importante a gente lembrar que sempre interpretando a imagem, a gente vai associar vários desses elementos, né? Eles interagem entre si. Então, eu posso, para identificar um alvo, eu vou usar a tonalidade, a textura, o tamanho. Para identificar outro alvo, eu vou usar a localização, o padrão. Tá? Então, existem vários critérios aí que a gente vai adotando, né, durante a interpretação da imagem para formar uma opinião sobre o que aquela imagem está representando. Então, o primeiro elemento que a gente vai observar hoje é a tonalidade ou a cor. Então, naquelas imagens que são preto e branco, a gente se refere à tonalidade. São os tons de cinza que são observáveis ali. Então, quanto mais energia, quanto mais radiação aquele alvo emite no momento do registro, mais claro ele vai aparecer na imagem. Então, as imagens, os alvos mais claros são aqueles que emitem muita radiação e os alvos mais escuros são aqueles que emitem menos radiação. Já nas imagens coloridas, a gente usa as próprias cores como referência, tá? E é muito mais fácil interpretar imagens coloridas, porque o nosso olho humano tem um número limitado de tons diferentes de cinza que a gente consegue enxergar. E quando a gente trabalha com cores, com composições coloridas, esse leque aumenta muito. Então a gente consegue perceber nuances, detalhes que numa imagem preto e branco o nosso olho humano é incapaz de perceber. Então aqui dando um exemplo do uso da tonalidade, né? A gente tem uma imagem preto e branco registrando a radiação do infravermelho numa área de praia, tá? A água tem uma característica que ela absorve toda a radiação infravermelha. Por isso ela aparece completamente negra nessa imagem, enquanto a areia ela reflete muita radiação, né? Todo mundo que já foi para a praia sabe disso, num dia de sol intenso, chega a doer os olhos, né? A quantidade de radiação que é refletida pela areia, pelas dunas, né? Então essa imagem está registrando isso, essa variação, né? Essa diferenciação entre o mar e as dunas da areia com base na tonalidade na cor. E adicionalmente ainda tem uma parte vegetada ali que não é composta por areia, não tem areia exposta, que está compondo a imagem ali um pouco mais abaixo. Mas o que eu quero destacar aqui é essa variação, né? Esses tons diferentes de cinza são capazes de passar uma informação sobre qual emite mais ou menos radiação. E aqui eu estou dando outro exemplo, né, da interpretação de uma imagem colorida, né? Essa é uma imagem de Ubatuba, né, uma cidade costeira,
E então vocês conseguem perceber que é possível observar muito mais detalhes a partir do momento que eu tenho uma imagem colorida, né? Então eu vejo variações ali de toda a parte de organização da cidade, de distribuição dos elementos, de a riqueza do relevo, né, que a gente consegue perceber por causa dessas variações de cores que estão disponíveis. Então, enquanto na outra imagem a gente diferenciava ali uma área preta de água, uma área clara de dunas, aqui no cantinho vocês podem ver que a situação é a mesma, né? Eu tenho água e dunas, só que eu tenho uma riqueza muito maior de informações, eu não estou vendo no detalhe aqui, né? Mas eu tenho uma riqueza muito maior de informações, inclusive da ondulação da água, da espuma e tudo mais. Eu tenho inclusive variações aqui, né, da quantidade de sedimentos na água, né? Tem várias manchas aqui dentro do oceano que são variações relacionadas a outras dinâmicas. Então, além da tonalidade ou da cor, a gente analisa com muita frequência a textura dos alvos. O que é a textura? Basicamente, se é liso, enrugado, afofado, qualquer coisa do gênero, assim. As distinções principais são liso e enrugado, tá? Então, ela se refere a esse aspecto liso, né? Que nesse caso, mostrando o relevo, essa textura lisa é um indicativo de que o relevo é plano, né? Enquanto a textura enrugada que nós temos aqui nessa imagem, né? nessa outra parte da imagem, esse relevo enrugado mostra uma área mais montanhosa, né? Uma área com relevo mais acidentado. Então, os acidentes do relevo, toda aquela ondulação do relevo, ela se reflete na imagem de satélite. E a gente usa essa textura, essa aparente textura, como um critério para compreender o relevo, mesmo que eu não esteja vendo o relevo, porque a gente enxerga o relevo numa imagem horizontal, a gente consegue ver uma montanha, uma área plana. Nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo a imagem de cima, então é a textura lisa ou enrugada que vai me dizer se o relevo ali é plano ou acidentado. Então aqui tem outro exemplo também de textura, ó. A água, né, com uma textura totalmente lisa, então um dos critérios para a identificação da água frequentemente é isso, né, a textura lisa ali, porque aquela lâmina d'água, em geral, né, ela é lisa. E a floresta, né? Enquanto a água ali tem essa textura lisa, a floresta tem essa textura enrugada, né? Por causa da composição de várias árvores com diferentes alturas. Outro exemplo aqui de textura, né? Em função das copas das árvores serem diferentes, eu posso diferenciar pela textura um florestamento de eucalipto e um florestamento de pinos. Tá? Outra situação aqui, né, os campos de dunas, né, essas ondulações dos campos de dunas, elas também são perceptíveis e são interpretadas como texturas, né, essas ondulações lineares no relevo são também um elemento de textura que auxilia na interpretação da paisagem. Além do tamanho e da textura, nós podemos analisar o tamanho. E o tamanho a gente pode analisar de duas formas. Se nós tivermos a escala da imagem, né, eu posso calcular o tamanho de determinado alvo e, com base nesse tamanho, ter alguma ideia de qual é exatamente o uso que se tem, né, qual é exatamente o que pode ser aquele alvo ou o que não pode ser aquele alvo. Né? Então, o tamanho pode ser dado pelo cálculo a partir da escala. Mas o tamanho, a gente também analisa o tamanho relativo, tá? Com relação a outros objetos que estão no entorno, né? Esse tamanho relativo dá uma ideia de proporção que vai ajudar a identificar alguns alvos, né? Então, a gente pode distinguir, por exemplo, usando o tamanho relativo, a gente distingue uma indústria de uma residência. A gente distingue um sulco de erosão de uma vossoroca, né, que é uma feição erosiva muito maior. A gente pode distinguir uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, por uma agricultura comercial. Né? Então, assim, pelo tamanho das propriedades, a gente consegue extrair informações desse tipo. Aqui eu tenho como exemplo, né, uma via, tipo uma freeway, né, uma via com várias pistas em relação
a uma via de acesso residencial. Então, olhando a imagem, mesmo sem conhecer essa área, eu consigo distinguir os usos, as aplicações, até a continuidade, né, dessas duas vias em relação, né, considerando esse contexto onde elas estão. Então, aqui outro exemplo, né, as texturas e as densidades, né, na verdade ali o tamanho dos alvos, né, a composição de vários alvos, forma uma textura, né? E essa textura diferencia uma área residencial de uma área industrial, né? Então, pelo tamanho dos objetos, esse tamanho dos objetos, pelos objetos serem muito pequenos, aqui eu posso chamar de textura, né? Mas o tamanho aqui dos alvos, né? E o tamanho aqui do alvo, eu posso dizer que aqui nós temos casas, residências, enquanto aqui eu tenho um grande pavilhão, que é uma indústria, né? E essas casas e residências estão agrupadas de forma a constituir uma textura. Então, como eu disse antes, né, todos os elementos básicos de interpretação, eles se conversam entre si. Nem sempre todos os elementos estão presentes, mas a gente sempre combina elementos diferentes na interpretação. Outro elemento que a gente utiliza é a forma. Tá? Da forma, basicamente, o que tem para dizer é o seguinte: tem forma geométrica, tem traços retos, provavelmente foi feito pelo homem, é muito provável que seja antrópico, porque a natureza tende a ser mais irregular, né? Então, a forma ela é um critério muito importante de interpretação, de auxílio, né, na interpretação do contexto da paisagem. Como, por exemplo, eu identifico rapidamente uma estrada ou um rio pela sua forma, né? Pela forma linear, curvilínea, né? O rio pela forma linear, curvilínea, pelo encontro dos rios. Construções, né? Eu identifico pela forma quadrada, retangular. Campos de agricultura também, pelas linhas retas, né? Pela delimitação, geralmente formas retangulares. Campos de futebol, qualquer campos de atividades físicas, né? De esportes. Áreas de cultivo, né, forma geométrica, limites retos bem definidos, define a agricultura de cara. E outra situação que também nós temos é essas áreas de agricultura por pivô central, né, que formam essas áreas redondas, circulares, perfeitas aqui, né? Tem um pivô central que fornece a água para esse plantio, para essa área plantada, então ela tem essa forma circular bem definida. Então, formas regulares, aqui eu tenho um exemplo de uma área central do município de Erechim aqui. Então, essa forma retilínea, né, mostra uma cidade planejada, com formas bem definidas, né, traços retos, formas definidas. Isso típico de um ambiente antropizado, né, de um ambiente construído pelo homem. Enquanto o meio ambiente, a natureza, tende a ter formas, a apresentar formas irregulares, né? Que a gente tem um rio meandrante, inclusive com vários meandros abandonados, né? Com um rio meandrante numa área de mata, né? Aqui na América, em Alberta, nos Estados Unidos. Outro fator é a sombra, tá? Todos os satélites são programados para tirar imagens no meio da manhã ou no meio da tarde, tá? Raramente eles tiram foto de meio-dia ou qualquer coisa assim. Porque a gente precisa do sol para iluminar o ambiente. 2, porque nessa hora, tipo 9, 10 da manhã ou lá pelas 3 da tarde, a incidência solar é um pouco lateral e permite a formação da sombra. E a sombra é essencial para a interpretação das imagens de satélite, porque é ela que dá a noção do relevo, ela que dá a noção da altura dos alvos, do formato dos alvos, né? Então, se eu tirar uma foto meio-dia exatamente de cima, eu não vou ter a sombra de referência. Ficaria muito mais difícil identificar o relevo ou a altura dos objetos. Então, aquela textura enrugada formada pelo relevo, na verdade, é a sombra também, tá? Então, a sombra compõe aquela textura. A repetição da sombra no relevo compõe aquela textura. Então, a sombra é resultante dessa iluminação oblíqua pelo Sol, né, na superfície magiada.
E é um importante recurso porque ele dá essa visão, é o único fator que fornece essa visão tridimensional do local. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, um grande edifício, né? Se eu tivesse uma imagem totalmente verticalizada, eu veria só o topo do edifício. Então, tendo a sombra como referência, eu consigo saber que esse edifício aqui é mais baixo que esse edifício aqui. Tá? Então, a sombra é uma referência, inclusive é possível calcular a altura do edifício com base nas informações dadas pelo satélite, combinado com a medida dessa sombra. Então, aqui mais um, né? Ali a gente estava vendo um edifício único, agora a gente está vendo uma região central de uma cidade. Uma parte da cidade é totalmente manchada por pontos negros, né? Esses pontos negros são sombra, então nessa região da cidade, a cidade é mais verticalizada. Ali são permitidos prédios, e nas outras áreas as construções são mais não são tão verticalizadas, né? São mais a distribuição das residências, das construções é mais horizontal. Aqui, por exemplo, nós temos 4 regiões marcadas, né? 4 tipos de vegetação marcada, A, B, C e D. Tá? É possível saber que elas são diferentes. Tá? Quais são mais altas, quais são mais baixas, quais têm a copa arredondada, quais têm a copa afinada, né? Então, todas essas características da árvore, que inclusive às vezes permitem que eu identifique a árvore, elas vêm da sombra. Tá? O padrão, ele se refere ao arranjo espacial, à organização dos elementos. Né? Aqui eu tenho uma cidade, né? Eu tenho vários elementos pequenos. Eu posso dizer aqui que aqui tem residências e as residências são de tamanho pequeno. Mas a organização dele, a forma como eles estão dispersos, né? São várias construções pequenas, muito próximas umas das outras, sem nenhuma organização, sem nenhuma estrutura, tá? Sem estrutura viária, nem mesmo isso, né? Visível ali, praticamente sem espaço nem para uma arvorezinha, para um quintal, para uma vegetação. Então, essas construções pequenas, com pouco espaçamento entre elas, desorganizadas, sem espaço de vivência, né? Sem espaço social, é típico de uma favela. Enquanto aqui em outra área, ó, eu tenho um bairro popular, então vocês podem ver que as construções individualmente elas são maiores, então o tamanho já influencia, mas também a organização do espaço. Esses elementos maiores estão mais dispersos no espaço, tem mais espaçamento entre um e outro, há um quintal entre uma casa e outra, há uma estrutura de ruas, redes, quadras bem organizadas, né? Então isso já é um bairro popular nessa cidade. E da mesma forma, o padrão é observado aqui na agricultura, né? As linhas de plantio aqui são facilmente observáveis, né? Isso também é uma evidência de padrão. Aqui outro exemplo, né? Os padrões vegetacionais que compõem uma textura, então a mata natural, que ela é muito mais irregular, uma floresta natural, desculpa, que é muito mais irregular, um campo aberto, que é totalmente liso, né? Tem uma feição de textura aqui, e uma plantação, né? Uma floresta plantada. Então, esse padrão, essa organização entre uma árvore e outra, todas com o mesmo tamanho, isso forma uma textura também, mas isso é um padrão. Tá? É um padrão, as árvores alinhadas e todas do mesmo tamanho. Enquanto numa floresta natural, as árvores são diferentes, têm copas diferentes, têm tamanhos diferentes e elas não estão igualmente espaçadas. Então, o padrão aqui é determinante para diferenciar esses dois elementos, Então, aqui nesse slide a gente já tem uma situação mostrando 4 recortes de uma cidade. Né? E vocês podem observar que esses 4 recortes apresentam padrões diferentes. Tá?
Na região A, na região retratada na figura A, eu tenho grandes construções organizados. Na área B, eu tenho construções, né, do tamanho residencial, mas construções grandes para casas residenciais, bem espaçadas, ruas bem arborizadas, espaço urbano bem organizado, áreas de parque, áreas de lazer. Na figura D, eu também tenho as casas com tamanho mais variável, né, as casas, algumas casas maiores, outras menores, um padrão organizacional um pouco menos organizado, né? Menos arborização, né? Ou mais espaço ocupado por construções, mais aproveitamento do espaço. E na imagem C ali, eu tenho um aproveitamento do espaço máximo, né? As ruas são improvisadas, né? Vocês podem ver que elas não seguem nenhum padrão organizacional. Muitas casas muito pequenas, as casas muito próximas umas das outras, né? Então, vários quadradinhos ali, praticamente um emendado no outro. Então, isso típico de uma área de favela, né? Então, aqui a gente tem claramente 4 padrões urbanos diferentes, um de uma área comercial e industrial, uma residencial de média a baixa renda, outra residencial de baixa a média renda e uma área de favela, tá? Por que aqui diz residencial unifamiliar, tá? Porque o residencial plurifamiliar são os prédios, né? São aqueles edifícios, então seria uma imagem que representasse através da sombra a existência de muitos prédios. A associação e a localização também é um fator que contribui muito, tá? A localização geográfica, o saber da onde aquela imagem foi retirada, contribui muito, porque daí a gente já conhece o contexto, o clima, a geologia, o relevo, a vegetação, tipo de ocupação, os usos do solo comuns naquela área, e tudo isso facilita na interpretação. Tá? Eu posso, por exemplo, pegar as imagens de satélite de uma área de caatinga ou uma área de cerrado, elas são muito parecidas. Então, para não interpretar de forma errônea o tipo de vegetação existente naquela área, é importante que eu saiba a localização de onde ela foi retirada. E quanto maior o conhecimento que a gente tem sobre a área de estudo, melhor vai ser o nosso trabalho, maior vai ser a quantidade de informações que a gente vai conseguir extrair daquela imagem de satélite ou daquela fotografia aérea. Então, é importante a gente conhecer o campo, é importante os trabalhos de campo. Eu já falei isso para vocês na primeira aula, né? Sensoriamento remoto é uma baita ferramenta, mas ela não substitui o pé no chão, ela não substitui uma ida a campo, pelo menos para conferir alguns pontos de referência. Antes eu mostrei ali uma interpretação com base na textura, diferenciando uma floresta de eucaliptos de uma floresta de pinos. Numa imagem de satélite, eu posso ver ali que tem duas vegetações diferentes. Mas como é que eu sei qual é o tipo de árvore plantada em cada uma delas? Eu sei indo a campo. Eu tiro o ponto de referência ali, eu sei que essa área tem um tipo de vegetação, né? Tem um comportamento semelhante. Então eu vou lá para campo, olho, confiro os dados e posso dizer toda essa área é uma floresta de eucaliptos, mesmo que eu só passe de carro na frente ali e veja da estrada. Porque a informação de campo complementa os dados que eu extraí da imagem de satélite. Aqui outra situação, né, a questão do contexto. Aqui a gente consegue observar, né, grandes campos de gramados, né, então provavelmente para praticar algum esporte, algumas piscinas, algumas quadras. Então, compondo todas essas informações, sabendo que tudo isso está numa mesma área, eu posso chegar à conclusão de que isso é um parque, uma área de treinamento olímpico, alguma coisa do gênero. Outro exemplo, né, da associação, da localização, sabendo, por exemplo, que essa é uma área uma área portuária, uma área de um porto, eu consigo extrair muito mais informações, né? Eu estou vendo aqui a água, né, e estou vendo alguns barcos atracados. E aí eu percebo que tem um barco aqui. Bom, se tem um barco aqui, tem uma portinhola aqui, digamos assim, eu sei que isso aqui é uma doca seca, né?
Então, onde o barco pode entrar e passar por reparos e tudo mais. Então, eu sei que tem uma estrada de ferro aqui, que essa estrada de ferro, né, funciona como parte de escoamento, né, do que chega nesse porto. Então, pela associação, pela localização, eu consigo extrair muito mais informações do que se eu não tiver nenhuma informação sobre a área de estudo. Então, agora vocês têm uma lista de exercícios, né, para realizar e colocar em prática esses elementos básicos da interpretação de imagens sobre os quais a gente conversou aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e bom trabalho!